Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. E estão uns dias sem gravar aí, que eu estava atarefado com o casamento da minha filha. Desculpa, eu não pude gravar. Eu gosto de gravar todos os dias, eu gosto de ser útil, mesmo que talvez a minha conversa não agrade a todos. E isso é fato normal, né? E ninguém é dono da verdade. Mas eu estou aqui para nós conversarmos um pouco. E hoje eu quero falar de um assunto interessante que é sobre a paciência, a experiência, né, que nós precisamos ter. Ou seja, eu quero falar sobre a paciência, a experiência e a esperança que nós precisamos ter na vida. O apóstolo Paulo ele estava conversando com os romanos, os crentes de Roma, e ele, no capítulo 5 de Romanos, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz, um elemento importante, tá? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você ter a paz com o Criador é uma das melhores coisas dessa vida. Pelo qual também temos a entrada pela fé, outro elemento fundamental na vida do cristão ou da pessoa. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança, outro elemento importante na vida da pessoa, né? Agora o apóstolo Paulo, no verso 3, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Outro elemento que você agora vai começar a ficar um pouco cético. Poxa vida, tribulação, já chega que eu estou passando. Mas a tribulação também ela é importante. Não vou dizer que nós temos que viver em tribulação, mas ela nos forja. Ela faz surgir as nossas capacidades, ela faz aparecer as nossas capacidades de tomada de decisão. Então, todo ser humano na face da terra, ele está sujeito a tribulações. Você está entendendo? Agora, nas tribulações, sabendo que a tribulação, o que ela produz? Produz paciência. Verso 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Né? Olha só que interessante. Interessante que esses elementos que eu estou citando aqui, nesta leitura, ele é fundamental para o processo da nossa vida. Às vezes, a nossa experiência, a nossa formação, ela depende de elementos que nos levem a um certo limite de resistência. E só vamos ser seres humanos proativos, produtivos, e nos defender e buscar as soluções, os recursos, quando as dificuldades chegam. Como que você acha que as pontes que ligam um terreno ao outro, onde passa um rio, como que elas surgiram? Surgiu da necessidade que um povo que mora de um lado da terra precisasse ter relação com outro povo do outro lado. O povo de lá do outro lado tem elementos que o outro de cá não tem, mas o de lá também precisa dos elementos que o outro tem, que ele não tem. Então essa troca de informações faz com que a sociedade mundial, as pessoas, as famílias, as nações sobrevivam. Então isso é importante na vida do cidadão, ter ligações para a sobrevivência. E isso é importante. Então como é que as pontes surgiram? Elas surgiram devido a essas necessidades. Por que fizeram os aviões? Então essas coisas, esse grau de dificuldade que as pessoas se viam no passado, fizeram com que coisas fossem construídas a fim de servir eles lá
embora no início não foi muito bom, porque precisaram se ajustar até chegar ao ponto que chegou, e servir às gerações futuras que iriam depender daquelas bases anteriores. Você está entendendo como é que eu quero chegar nisso? Então, por isso que o apóstolo, ele frisou bem, pelo que também ele falou, somos justificados pela fé, precisamos ter fé. E também a esperança, precisamos ter esperança. Outro que ele precisou, também as tribulações. Ninguém quer passar tribulações, eu não quero. Mas elas surgem. Elas vão surgir. E nós precisamos, quando nós entrarmos na tribulação, nós precisamos estar consciente de que precisamos arrumar uma saída. Lembra do livro de Juízes, no capítulo 6, o que está dizendo lá? Fala-se de um homem chamado Gideão, que o seu país era saqueado pelos midianitas e outros povos que circuncidavam as terras de Israel. Então toda vez, e o inimigo era tão terrível, que ele esperava os israelitas colher o fruto. Eles não colhiam, não. Eles esperavam os israelitas colher o fruto lá na roça, nas lavouras, que era a atividade econômica daquele tempo, colocar no celeiro para depois eles virem saquear. Eles não iam lá. Geralmente, o ladrão, o que Jesus falou? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Olha só, essa é a função do ladrão. E os midianitas ou outros povos lá, eles esperavam preparar tudo isso para depois eles intervir, saquear os celeiros dos judeus. E Gideão, vendo que se ele ficasse exposto, se ele preparasse o trigo no lugar apropriado, que era de preparação do trigo, que era um local separado, reservado para isso, ele percebeu que, qual a ideia que ele teve? Ele percebeu, se eu for lá naquele mesmo lugar, eles vão saber que eu estou lá, vão pegar todo o mantimento que eu estou preparando e vão levar embora e minha família vai passar fome. Era o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu? Ele foi no lugar onde se preparava as uvas, onde se fazia a preparação das uvas, no lagar. E ali os midianitas não é tempo de uva, não tem nada nesse negócio que não. Lá estava Gideão preparando o trigo no lagar. É nesse contexto que às vezes que as tribulações, as dificuldades, elas nos forçam a criar novas alternativas na vida. Sofremos um pouco, passamos um pouquinho de aperto, dificuldade até financeira, descrédito. O nome talvez pode até por SPC, por Serasa. Você pode até perder o seu crédito. As pessoas podem não acreditar mais em você. Mas você com persistência, você tendo fé, esperança e outra coisa, tendo paciência, que é outro elemento importante. E a paciência, a experiência, ou seja, experiência são elementos fundamentais na vida de uma pessoa. Se você cair numa situação dessa, de dificuldade, seja financeira, seja qualquer ordem, seja enfermidade, não precisem perder a esperança de que a coisa para você acabou, não. Você está no início do seu processo. Principalmente se você for um homem novo, uma mulher nova. Principalmente, não excluo ninguém. Mas principalmente se você está no início da sua vida, da sua carreira, não há motivos para você perder a esperança, achar que tudo terminou e colocar uma corda no pescoço. Não. Você precisa ter fé, você precisa ter esperança, vai passar por tribulações sim, esteja ciente disso, mas nisso você precisa ser paciente, não tomar decisões precipitadas, e depois que você, nisso tudo, Deus te deu novas ideias para você tomar um novo rumo na sua vida, vem a experiência. A experiência
fará com que você alcance grandes vitórias. E outras pessoas que te olham, que te assistem, vão dizer, realmente, aquele homem foi um guerreiro. Aquela mulher foi uma guerreira. Eu estou dizendo para você, estou falando para o jovem, para o meia-idade, para o senhor e para a senhora. Você é um guerreiro, batalhador. Você tem condições de alcançar o que você precisa. Você só precisa ter fé, esperança, saber que a tribulação ela vem para nos forjar, ter paciência para alcançar a experiência de um homem ou mulher que prosperou mesmo passando pelas tribulações. A vida não é fácil. Quem achar que vai vencer na vida não tendo luta, está perdendo. Já foi derrotado. Mas quem quer vencer na vida precisa batalhar, precisa lutar, precisa ter esperança, precisa ter fé, paciência para alcançar as suas vitórias. Essa palavra que eu quero deixar para você. Tenha ânimo na sua vida, calma, fique tranquilo, busque a Deus, peça a Ele sabedoria e eu tenho certeza que você vai vencer e nós conversamos numa próxima oportunidade. Deus abençoe a sua vida.